Você já percebeu que, hoje em dia, jogar Nier ou Ultra Rumble não depende apenas do personagem que você escolhe. Porque além do personagem, skill set, cartas e tudo mais, existe outra coisa que pode mudar completamente uma partida: o tuning. Quando ele foi adicionado, a proposta parecia muito boa. Finalmente existia uma maneira de personalizar os personagens, criar builds diferentes e fazer com que dois jogadores, usando o mesmo personagem, pudessem ter estilos completamente diferentes. E, para muita gente da comunidade, essa foi justamente uma das melhores coisas que aconteceu com o jogo. Mas existe um problema: quanto mais o sistema evoluiu, mais algumas combinações começaram a aparecer. E algumas delas são tão fortes que acabam levantando uma pergunta: o tuning realmente deixou o jogo mais estratégico, ou simplesmente criou uma nova forma de quebrar o balanceamento? Bem, eu sou o Floxy. No vídeo de hoje vamos abordar esse assunto, mas antes de falar dos problemas, é importante reconhecer uma coisa: o conceito do tuning é muito bom. A comunidade frequentemente destaca que o sistema adicionou uma camada de personalização que o jogo não tinha antes. Você pode montar uma build focada em dano, outra focada em sobrevivência, uma focada em mobilidade, ou até uma build totalmente voltada para ajudar sua equipe. E isso é interessante porque faz você pensar: qual é a melhor combinação para esse personagem? Por exemplo, existem tunings voltados para recuperação, suporte, mobilidade e sobrevivência. E alguns jogadores realmente gostam dessa liberdade para experimentar. Também existe outro ponto positivo: o tuning deu uma utilidade maior para recursos que antes tinha pouca importância. Além disso, jogadores mais antigos ganharam outro motivo para continuar jogando. Algumas pessoas da comunidade chegaram a dizer que o sistema ajudou a manter o jogo interessante. Então não dá para simplesmente dizer que tuning foi uma ideia ruim. O problema está em quanto poder foi colocado dentro dele. O primeiro grande problema: o balanceamento. E aqui começa a parte complicada. O tuning não adiciona apenas pequenos bônus. Alguns efeitos podem mudar completamente a maneira como um personagem funciona. O próprio guia da comunidade descreve o sistema como algo capaz de aumentar consideravelmente poder, defesa, suporte e mobilidade, com algumas special tunes capazes de alterar bastante a forma de jogar. E isso cria um pesadelo para quem precisa balancear o jogo. Porque imagine que determinado tuning seja muito forte em um personagem. Você nerfa o tuning, só que talvez esse mesmo tuning fosse apenas mediano em vários outros personagens. Então você acaba tendo que escolher: deixar uma combinação absurda existir ou enfraquecer uma ferramenta que poderia ser boa para outros personagens. E é justamente aí que o sistema começa a interferir no balanceamento dos próprios personagens. A comunidade já discutiu esse problema diversas vezes, principalmente quando um personagem considerado forte fica ainda mais forte por causa de uma special tune específica. Critical Permeation, estratégia ou invencibilidade demais. Um dos exemplos mais conhecidos é o Critical Permeation. A ideia é simples: quando seu escudo quebra, você recebe um período de segurança contra ataques. Durante esse período, você pode, por exemplo, correr para longe ou tentar se curar. E olha, isso é extremamente forte. A comunidade atualmente trata o Critical Permeation como uma das melhores tunings do jogo. Existem jogadores que usam justamente o momento em que o escudo quebra para ativar o efeito, escapar da luta e recuperar recursos. E isso pode criar situações muito estranhas. Você acabou de quebrar o escudo do inimigo. Normalmente esse seria um momento perfeito para pressionar, mas, de repente, ele fica intocável, começa a tomar uma cura, corre, se reposiciona, e quando a invencibilidade acaba, a luta praticamente começa de novo. E isso é ainda mais problemático porque muitos jogadores nem sabem que aquele efeito existe. Existem relatos recentes de jogadores chegando ao rank expert e perguntando por que algumas pessoas ficam invulneráveis enquanto usam itens de cura. A resposta é tuning. Então fica a pergunta: isso recompensa a habilidade? Ou simplesmente cria uma situação que o adversário não tinha como prever? O exemplo é o Twisted Fortune. A proposta dele é interessante: aumentar a eficiência dos recursos de cura da equipe. Em teoria, isso parece perfeito para personagens de suporte. O problema aparece quando você começa a construir toda uma estratégia ao redor disso. Em discussões recentes, jogadores chegaram a descrever builds com Twisted Fortune como capazes de fornecer uma quantidade absurda de cura para uma equipe, principalmente quando alguém fica buscando recursos e mantendo a equipe abastecida. E aí acontece uma coisa interessante: o sistema começa a recompensar um estilo de jogo que não necessariamente envolve vencer uma luta. Você pode ficar muito mais preocupado em sobreviver, procurar recursos e manter sua equipe cheia de cura. E isso pode transformar determinadas partidas em quem consegue sobreviver mais, em vez de quem consegue jogar melhor a luta. E existe até uma discussão recente na comunidade sobre jogadores abusarem da quantidade extra de cura e começarem a entrar em situações perigosas simplesmente porque sabem que possuem recursos sobrando. E isso nos leva a outro problema: tunings que ignoram as regras do Battle Royale. Battle Royale normalmente possui algumas regras básicas. A tempestade fecha. Você precisa se movimentar. Os recursos são limitados. E eventualmente você precisa enfrentar outros jogadores. Mas alguns tunings podem diminuir bastante a importância dessas regras. E é aí que entram efeitos como Area Reduction,
Boom Up e outros tunings voltados para movimentação ou sobrevivência. Quando você combina determinados efeitos, algumas situações que deveriam ser perigosas deixam de ser tão perigosas. Você consegue ficar mais tempo fora da zona, consegue se movimentar de maneiras diferentes, ou simplesmente consegue escapar de situações que normalmente deveriam obrigar você a lutar. E não estou dizendo que qualquer pessoa que usa esses tunings está jogando errado. Esse é justamente o ponto. Se o sistema permite, o jogador vai usar. Se determinada estratégia é mais eficiente, principalmente no ranked, naturalmente as pessoas vão escolher aquela estratégia. Então o tuning deveria ser removido. Na minha opinião, não. E olhando para o que a própria comunidade discute, parece que essa também é uma posição bastante razoável. O problema não é a existência do tuning. O problema é o tamanho do impacto que alguns tunings possuem. A ideia de criar builds é boa. A possibilidade de transformar um personagem em suporte é boa. A possibilidade de escolher entre dano, mobilidade e sobrevivência é boa. O problema começa quando uma special tune consegue alterar tanto uma situação que o adversário praticamente precisa saber antecipadamente que você está usando aquela build. Conclusão. No final das contas, eu acho que o tuning representa perfeitamente o problema de Miero Ultra Rumble. A ideia é muito boa. A execução é que causa discussão. Ele adicionou personalização, criou novas estratégias, deu mais profundidade ao jogo, e fez muita gente continuar jogando. Mas, ao mesmo tempo, criou novas formas de balanceamento, novas metas e combinações que podem ser extremamente frustrantes. E talvez o maior problema seja justamente esse. O tuning deveria fazer você jogar de maneiras diferentes. Não deveria fazer você sentir que existe apenas uma maneira certa de jogar. Porque quando um sistema criado para aumentar a criatividade começa a definir qual é a build obrigatória, ele deixa de ser uma ferramenta de personalização, e começa a virar parte do problema de balanceamento do próprio jogo. E você acha que o tuning melhorou o Miero Ultra Rumble ou acabou deixando o jogo ainda mais desbalanceado?